Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá e bem-vindo ao primeiro episódio de Ignorantemente. Estou super entusiasmada para começar estes diálogos, mas estou ainda mais entusiasmada com a minha convidada de hoje. Ela é uma grande ativista contra o racismo, tem um Instagram incrível, @itsnuna, com 2 As no fim, que começou há muito pouco tempo e já conta com mais de 12 mil seguidores, onde esmiuça muito bem o que é isto do racismo e como é que em 2020 esta ainda é uma luta de todos. É, Nuna, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. O tema deste episódio, claro está, é o racismo e quero, antes de mais, que todos possamos partir do mesmo ponto. Por isso, a nossa premissa de hoje é que o racismo existe porque as pessoas têm medo do desconhecido. Nuna, gostava que comentasse esta afirmação assim já como quebra-gelo. Olha, eu acho que vou começar já por discordar. Eu acho que isso Boa, boa, é, boa, vamos a isto. eu acho que isso é uma das afirmações que era muito usada, ao Uhum. mesmo tempo que se usava o não vejo cor e todos sangramos o mesmo sangue. Eu acho que era muito também utilizado. O racismo acontece porque não percebemos que somos todos iguais e que às vezes desconhecemos o outro e por isso achamos que o outro é mau ou diferente. Eu acho que isso é muito facilitista para explicar a complexidade, ou até de uma forma mais geral, o racismo que nós encontramos, eh, pelo menos nos últimos 50 anos, à volta do mundo. Eu acho que isso é muito generalizado e errado. Porquê? Porque eu acho que a maioria das pessoas que são racistas, que fazem atos racistas e que mantêm uma sociedade racista, até podem conhecer pessoas negras, até não têm medo de conhecer uma pessoa negra. O problema rege-se quando elas têm uma ação que elas acreditam serem incapazes de a ter e começa um sistema de negação. Eu acho que o problema não é conhecer, o problema é ser incapaz de admitir que possa ser um dos contribuintes para o problema. Então, eu acho que o maior problema é as pessoas acharem-se tão boas e simplesmente acreditarem em ações racistas que sejam gigantescas, que elas são incapazes de acreditar que elas podem contribuir e que são, de facto, eh, as pessoas que mantêm um sistema racista. É este, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, portanto eu não posso participar. Portanto, sempre que alguém intervém e diz-me que eu estou a contribuir, eu nego. E é muito por aí. Uau, isso é super interessante o que tu disseste, ou seja, acaba por ser aquilo que eu disse também vem um bocado de, se calhar, da educação que eu tive, e quando eu digo educação não estou só a falar dos meus pais, estou a falar da sociedade no seu todo, não é? E Sim, se calhar eu tenho esta percepção porque nunca ninguém me disse nada de uma forma tão clara como tu acabaste de dizer. sim, e eu ainda tenho muito esta conversa com muita gente que começa sempre mas depois eles vão ao café, eles conhecem o meu namorado, eles conhecem a minha colega de escola e eles veem que é uma pessoa como nós. E depois basta só conhecer para se ver que somos todos iguais. E é assim que se acabava o racismo, porque é uma questão de não conhecerem o outro. E não, não é. Não é porque isto simplifica muito, porque estas pessoas encontram-nas nos cafés, encontram-nas nas lojas, encontram-nas. Portanto, há um conhecimento base, há um andar no dia a dia. Portanto, já para saltar do suposto não conhecer, tinha que haver uma maldade nas interações básicas do dia a dia com estas pessoas. Ou seja, tem que haver uma base racista na interação com aquele que não pertence à minha casa. E automaticamente isso é um fundamento racista. Significa que eu sinto-me desconfortável cada vez que eu vou ao café e é o negro a servir-me, cada vez que eu vou ao banco e é o negro a servir-me, cada vez que eu ando no transporte público. Mas depois são os primeiros a dizer eu não sou racista. E automaticamente também está-se a dizer que o negro
tem que se provar muito bom. O negro tem que se provar incrível. O negro tem que se provar humano. Ele chegou à minha casa e era fixe e os meus pais mudaram de opinião. Os meus amiguinhos da escola vieram e os meus pais mudaram de opinião. Fomos passar férias com o casal e os meus pais mudaram de opinião. Os meus avós, o meu irmão. Portanto, logo aí isto é muito perigoso. Há uma desumanização. Tem que haver um ato de confirmação de alto nível Uhum. humanitário para a pessoa ser validada. Portanto, só aí já significa que há sim. Não é só uma questão de ignorância, ou uma questão de não conhecimento, é uma questão de enraizamento, enraizado, que se tenta disfarçar como ai, pronto, as pessoas nunca viram, não conhecem bem. As pessoas veem todos os Uhum. dias. Mesmo antes do 25 de Abril havia pessoas negras em Portugal. Mesmo nos sítios, nas aldeias mais profundas onde ainda não hajam pessoas negras, uh, a filha já foi à cidade, há um passeio que vão ali, um, mais fora do interior, nem que seja as três personagens na televisão. Portanto, é uma questão de que as pessoas não querem falar do que está enraizado, então dizem só, eu não sei. É porque eu não sei. A pessoa sabe que tem lá enraizado. Tenta é esconder e tenta é fingir que não está lá. E, portanto, isto parte muito também daquela ideia de que, obviamente, que para um assunto deixar de ser um assunto, e aquelas pessoas que dizem isto acabava se nós deixássemos de falar disto, ou se Uhum. deixássemos de pôr as pessoas em caixinhas. Mas para isso acontecer, antes temos que falar sobre o assunto. E agora pego nisto e também te pergunto como é que tu estás a lidar com o mediatismo todo que está neste momento a acontecer à volta do tema, ou seja, obviamente que isto já são coisas que já vêm de há muito tempo, uma luta que já vem de há muito tempo, mas ultimamente tem tido assim um boom. E tu tens mixed feelings em relação a isto? Ou pensas, bolas, finalmente? Bem, eu tenho mixed feelings em relação a isto. Mas antes queria só adicionar quando disseste nós temos que deixar de falar e as coisas desaparecem e deixar de pôr as pessoas em caixinhas. Se nós não desempactarmos essas caixas, as pessoas nunca saem dessas caixinhas, não é? Nós não falamos, Uhum. a caixa fica lá e a pessoa continua lá e o sistema continua o mesmo. Portanto, é essencial desempacotar, eliminar as baratas que há nas caixas e aí sim seguir em frente. Mas eu tenho mixed feelings, completamente. Eu acho que realmente houve, houve qualquer coisa que tenha acontecido em 2020, depois da morte de George Floyd, pelo mundo inteiro. Agora, só o tempo dirá se realmente foi um avanço ou não. Ahm, sim, há mais gente consciencializada, sim, há mais gente com noção, sim, há muita gente que hoje em dia já vai ouvir sobre privilégio branco, supremacia branca, colorismo e por aí em diante, que seria incapaz, antes de ver os 8 minutos de George Floyd ou testemunhos de outras pessoas, seria incapaz de aceitar e ia mais uma vez entrar no negacionismo. Mas a minha questão é: uma pessoa validou naquele momento, ouviu naquele momento, mas mais uma vez, a luta contra o racismo, a luta contra a opressão, não é um momento, é um movimento. E é por isto que eu não falo já de um avanço. Porque um mês, 2 meses, os momentos em que as situações estão mais fervilhosas, devido a mais incidentes que ganham notoriedade, que ganham alguma visibilidade no mundo, é uma coisa. Aí o pessoal levanta-se sempre. A questão com ser um aliado, utilizar o seu privilégio e combater o racismo, é em todos os momentos silenciosos. Porque nos momentos em que toda a gente está a fazer barulho é muito fácil, porque fazemos parte da multidão. O problema é quando são só algumas pessoas e é preciso fazer um barulho e fazer o mesmo barulho que uma multidão faria. E é por isso que eu quero ver, eu quero esperar e ver. E claro que há um declínio, porque isto é quase parte do ADN humano, a tornar
todos os assuntos e todas as opressões mediáticas, portanto há um declínio, mas eu quero ver exatamente como é que estas pessoas realmente foram impactadas por este verão de 2020 e como é que isto vai ser posto em ação nas nossas sociedades. Acho que há sítios que no mundo onde vai ser mais difícil voltar atrás. Reino Unido, Inglaterra, principalmente dentro do Reino Unido, Estados Unidos. A maioria das pessoas, porque não vão à procura, mas as pessoas que estão na internet têm esse privilégio. As manifestações ainda não pararam nos Estados Unidos. Todos os dias. Exato. Algumas bastante pesadas. Muitas que move a cidade inteira. Uh, Los Angeles está a arder e continua a haver manifestações numa cidade que está a arder. Está a arder tanto a natureza como os direitos humanos naquela cidade, não é? Basta estudar a história da criação dos gangues de Los Angeles, a mudança dos bairros de Los Angeles, a introdução do crack e o monopólio da droga e o monopólio das prisões. É muito fácil perceber, não é? Como é que nós chegamos aos sítios, mais uma vez, se estudarmos a história. E é por isso que eu tenho mixed feelings. Eu vi coisas que eu não estava à espera de ver em 2020. Não estava à espera de conseguir falar assim em Portugal. Há uma limitação da conversa que se pode ter. Mas ao mesmo tempo, uh, Portugal é de modas completamente. Faço sempre as comparações de Hum. açaí, sushi e por aí em diante, não é? E agora a franja é metade do cabelo de uma cor. Mas o mundo também é. E é esta história sempre. O pessoal adora momentos e adora ser bonzinho e ser proativo no momento, ir dormir e dar a palmadinha nas costas, mas não se combate a opressão com o momento, mas sim com o movimento. Olha, achei muito interessante esta última ideia. Aliás, tudo o que disseste, obviamente, mas esta última ideia de que estavas a falar de uma moda. E eu acho que é muito importante nós apercebermos da diferença entre o mediatismo que um tema pode ter e quem fala destas coisas como moda. Obviamente que uma moda acaba por ter uma conotação muito mais leviana e há muita gente que diz coisas como lá porque está toda a gente a publicar coisas não quer dizer que eu tenha que publicar, ou já estou farta de falar disto, agora também tudo é racismo. As pessoas hoje em dia, com as redes sociais, acabam por achar que tudo são modas, porque falamos sobre os assuntos num curto espaço de tempo, não é? Uhum, E hoje em dia é tudo tão efêmero que as pessoas confundem um pouco estes conceitos e até acabam por desvalorizar. Há um ano atrás estávamos a falar dos incêndios na Amazónia, depois passámos para a pandemia, rapidamente começámos a focar-nos no racismo e, portanto, a informação corre tão rápido que se não houver um interesse da parte da pessoa em ir pesquisar mais, em educar-se, nem sequer há espaço, para esta reflexão. Como é que uhum, achas que podemos mudar isto? Ou por outra, adaptar-nos a esta realidade, partindo do pressuposto que há muita gente que confunde então o mediatismo dos assuntos que são falados e relevantes há muito tempo, não é? Com uma moda, quase como comparar voltarmos a falar de racismo com voltarmos a usar skinny jeans, imaginando, como tu estavas a falar agora das franjas e isto e aquilo, porque há muita gente que na cabeça delas faz mesmo esta comparação, quase. Sim, Inconscientemente, acho eu, quero acreditar. sim, inconscientemente. E inconscientemente é o mais perigoso, e são a maioria das pessoas. E é exatamente por isso que eu faço os vídeos. Olha, é a questão do viral e da viralidade e ficar tudo viral. E para ser sincera, como é que combatemos isso? Eu vou começar pelo oposto que normalmente as pessoas respondem, que é cautela e é meio termo. E porquê? Porque eu acho que toda esta conversa tem que ter muita ressonância à volta da saúde mental e da saúde física. E as pessoas, quando começam a entrar e a desempacotar anos em que elas próprias sustentaram um sistema de opressão, ou que elas próprias eram vítimas de um sistema de opressão sem ter uma consciencialização grande, isso dói muito. É muito complicado e muitos não sabem lidar. E Uhum. quando tu começas tiras um fiozinho
É como uma camisa de nylon. Puxa e nunca mais para de puxar. E é muito difícil perceber que se contribuiu, que se sofreu e que se vive num mundo que muitas vezes é horrível, ou que tem muitas partes muito pesadas, horríveis. Portanto, eu acho que antes de dizer não se pode ver que seja uma moda, que tem que se fazer isto, não sei, com paixão e tudo mais, eu tenho que dizer cautela, eu tenho que dizer meio termo, eu tenho que dizer que se tem que ter uma pesquisa profunda e uma reeducação e um conhecimento de diferentes opressões, mas também tem que se arranjar sempre tempo para namorar, para brincar, para correr no parque, haver tempo para fazer um bolo só porque sim, ver o nascer do sol. Portanto, Hum. quando se combate coisas tão desumanas, tem que se procurar uma humanidade ainda com mais força dentro de nós e dentro das coisas que nos rodeiam. Tem que se procurar amor e amar com uma força e com uma vontade ainda mais desesperada do que se fez até esse momento. Porque vai-se encontrar tanto ódio, vai-se desempacotar tanto ódio, que se não o fizermos somos consumidos pelo ódio. Portanto, esse é desde já a minha maior tentativa de aconselhar as pessoas. É sempre esta calma, ponderação, ter um meio termo no ativismo, na consciencialização, na reeducação e na luta pelo que ainda é possível fazer um mundo melhor. E depois desta mensagem mais querida, eu digo sempre para as pessoas deixarem-se das porcarias, das frivolidades, da hipocrisia, deixarem de ser tão prepotentes, arrogantes, ignorantes e más. Há uma maldade em 2020 em manter-se ignorante na opressão do outro, para quem tem o privilégio económico e estrutural de ter acesso à internet. E ter acesso à internet ou ter acesso a alguém que possa e queira ajudar e não permitimos essa ajuda na reeducação. É, é mau. Há uma maldade muito grande aqui. Eu não vou sequer fingir que eu acredito nesta de é só ignorante, coitadinho. Não. Quer-se manter ignorante. Tem o privilégio de se manter ignorante. Quando se vive num país onde esse país não tem que fazer, não tem que fazer leis e normas que permitem um acesso a que os outros têm, há um privilégio. Quando não se tem que fazer uma lei que a pessoa possa casar, então o facto de eu sempre ter podido casar significa que eu sou privilegiado. Quando não tem que se fazer uma lei de proteção contra a discriminação devido ao meu tom de pele, ao meu grupo cultural, étnico e religioso, então eu sempre tive um privilégio. Então, a partir do momento em que eu me movo numa sociedade assim e mesmo assim não atuo, há maldade. A pessoa tem acesso à informação. Então, depois de 2020, e antes já havia, mas depois de 2020 é mesmo tolerância zero, a pessoa escolhe. E quando é uma escolha, porque há dois tipos de privilégio e de segregação. E quando este é consciente, a pessoa escolhe ser racista, escolhe ser xenofóbica, escolhe ser homofóbica, escolhe ser transfóbica, escolhe ser misógina e por aí em diante. Escolhe ser capacitista. Ah, e depois há alguns que são mais gritantes, que já vão para lá da internet, não é? Mas pronto, nós já damos o benefício e fazemos uma papinha para dizer pela internet, agora tens a internet. Porque na verdade isto não é, obviamente não é um momento de agora, mas a própria vontade e tentativa de consciencialização
tem muitas décadas, não é? Vê-se nas ruas, vê-se a cada situação, vê-se a cada vez que a pessoa tenta intervir e que recebe um não, não é isso, não, isso é a tua opinião, não, isso não aconteceu, não estás-te a fazer de vítima. O negacionismo é o maior perigo no combate contra a opressão, não é? E, e pronto, é por aí. Portanto, é o meio termo e é deixarmos de passar assim um pano bem suave por cima destas pessoas. Estas pessoas escolhem. Portanto, o primeiro passo é deixarmos-nos de negar a maldade nos nossos queridos e queridas e por aí em diante. É mesmo, eu acho que para qualquer pessoa que ouça o que tu acabaste de dizer, acho que é muito difícil alguém, ficar indiferente. E, e falando do racismo inconsciente, foi uma coisa que eu me apercebi este ano, portanto, há muito pouco tempo, e afetam-me muito. E é interessante tu falares dessa forma, porque de facto todos os dias afetam-me muito na altura que eu me apercebi, ou seja, big picture, como estavas a falar, quando comecei a puxar o fiozinho. E, e hoje em dia eu sinto que todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, cai-me uma ficha. E, Uhum, e eu acho que quando tu falas que o racismo inconsciente e que as pessoas que fazem estas coisas inconscientemente são as mais perigosas, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e acho mesmo que é importante todos começarmos a fazer este processo e o mais rápido possível, porque de outra forma, lá está, as pessoas não vão sair das suas caixinhas e não vamos nunca poder não falar sobre isto desta uhum. forma. E, e acho mesmo, mesmo muito importante fazermos isto. Agora, há pouco tu também falaste, e eu vou pegar nisso, estavas a falar dos Estados Unidos, de Inglaterra. Há muita gente que diz que, pronto, já para não falar das pessoas que dizem que Portugal não é racista, que agora também Uhum, entramos mais nessa onda, porque os portugueses começaram a ficar ofendidos. Qual é a uhum. diferença do racismo em Portugal e lá fora, se é que existe? Bem, eu acho que há uma estrutura e um molde que é global, pela história do tráfico transatlântico e da colonização europeia sobre o mundo inteiro, com poucos países excepcionais. Mas depois, dentro disto, tem a ver com aspectos culturais e com aspectos de onde partiu a colonização e de onde chegou a colonização. O racismo, há coisas que são iguais, portanto, eu vou só no que é diferente. O racismo americano há de ser muito mais semelhante ao racismo brasileiro. Isto porquê? Porque é um país que foi colonizado, com a adicionante que depois ainda colonizou. Ainda temos um Porto Rico, que eles não gostam de chamar colónia, mas eh, não é nem Estado, nem direitos a uma data de coisas, mas continua a estar no poderio americano, não é? Hum. Temos um Havaí e por aí em diante. Portanto, temos uns Estados Unidos que é muito mais parecido com o Brasil, ehm, pela conotação negra e o transporte negro, ehm, por nos Estados Unidos há uma maioria branca, enquanto que no Brasil não há, mas há um legado do colonizador branco muito grande. Podíamos também adicionar uma Austrália, só que há a diferença que lá não há um tráfico transatlântico, mas há um genocídio dos indígenas e dos aborígenes. E isto há uma diferença porquê? Porque é as pessoas brancas que decidem que querem construir um novo mundo e depois há as pessoas brancas que chegam a este novo mundo e depois de algum tempo querem cortar as ligações com o velho mundo e há o legado racial e muitas destas pessoas brancas nem sequer eram grandes senhores riquíssimos, havia muito mais do que o poder feudal que ia para estes países e continentes e para estes novos territórios.
E, portanto, há aqui uma introdução de racismo, de colorismo e de todas as estruturas abusivas em prol da supremacia branca, e há um levar para lá, e há um construir a partir de, e há um genocídio dos povos indígenas. Enquanto que o racismo europeu é uma expansão eh, para os outros países, é um retirar dos produtos, dos bens, uma extorsão, uma violação, tanto dos povos, das culturas, como do ambiente, não é? Como do sistema, como dos materiais. Há uma fissura cultural e continental, tanto nas Américas como em África, na Ásia, na Oceania. E depois há que muitas vezes não há uma noção histórica nem contextual, que é a Idade Média, também passou pelos outros continentes. E, portanto, há esta ideia, que é um dos grandes apoios ahm, para uma pessoa se sentir bem com o racismo, que até hoje é utilizada constantemente, que é esta ideia do selvagem, a salvageidade dos povos negros e esta ideia da salvação. E estamos a falar de culturas europeias que nem sequer tomavam banho porque achavam que o banho era mau, não é? E as pestes e as doenças e as infecções apareciam a cada esquina. Portanto, mas depois chega-se a outro continente com outros hábitos e diz que aquilo é que é selvagem. E esta conotação de selvagem e animalesco permite uma apaziguação das ações feitas, da extorsão, do genocídio feito aos povos de. Para o Miguel Ângelo fazer o que fez, para haver a época dourada holandesa, ou o que é hoje em dia a Holanda, e os outros povos que pertenciam na altura, para haver um avanço industrial, pré-industrialização britânica e depois, por consequência, ao resto do mundo, é preciso um financiamento de tal. E esse financiamento vem com a escravatura, com a violação, com o genocídio, com a pilhagem, com o trabalho forçado. Há um avanço gigantesco na Europa que depois vai para o mundo, interessantemente falando, criando esta ideia do continente iluminado, do continente realmente abençoado, e a ideia de que realmente, como veem, estamos a avançar tanto, temos tantas descobertas médicas, políticas, sociais, filosóficas, então nós realmente somos uma raça superior. Avanços médicos, muitas vezes testados nas mulheres negras. Avanços políticos, porque há tempo para pensar, porque lá está, estou a ser financiado com o sofrimento negro e o genocídio indígena. E por aí em diante. Uhum. Só que os avanços são tantos que a pessoa começa mesmo a acreditar que se realmente levou a um chegado, a um legado tão positivo para o continente, realmente não foi por mal. E depois a pessoa até deixou de ser escravazinha e pode ir lá procurar o trabalhozinho sem qualquer dinheiro geracional ou privilégio geracional dentro deles. Então cria-se a ideia de que foi benéfico. E depois cria-se este estatuto de avanço, de conhecimento, de orgulho nacional e continental, que se retirar, as pessoas sentem que vão ficar, tira-se-lhes o chão, que vão ficar vazias, que não vão ter nada. Portanto, basicamente isto para dizer que a negação dos povos da América é um legado daqueles que saíram daqui da Europa. O país, em termos literais, não foi maioritariamente construído com as mãos, literalmente, de escravos. Era uma segunda onda que chegava cá. Os escravos estavam lá. Enquanto que nos Estados Unidos foi literalmente construído
também Brasis e por aí em diante, com literalmente a mão do escravo. Casa Branca, eh, bem, N exemplos. Portanto, logo aí é mais outra diferença, não é? Como é que nós vamos ter um edifício para falar de democracia construído com um sistema esclavagista? São estes pequenos toques, os crachás dos rangers, dos polícias, dos xerifes, era um crachá de controle ao escravo. Portanto, a imagem de poder continua a ser uma imagem esclavagista. Portanto, há aqui um poder policial que é diferente. Apesar de termos um grande problema com o poder policial português, há uma diferença aqui. Literalmente um crachá, uma evolução de poder que vem do controlo do escravo. Depois, ainda há outro facto muito importante aqui que não se fala, que é quase como uma cadeia alimentar. É quase como uma cadeia alimentar, que é o impacto que não se fala no racismo que existe na Ásia, hum, ou até na Oceania, que é basicamente as ideias supremacistas e quando os europeus vão pelo mundo fora e há esta criação deste conceito de raça, este conceito de raça, porque há uma raça superior, portanto, para haver uma raça superior tem que haver uma cadeia, não é? Tem que haver o melhor e o pior, e sendo o negro o pior. E é por isso que depois entramos no conceito de minoria exemplar ou o bom minoritário. E este conceito, e a minoria exemplar, este conceito faz com que os diferentes grupos étnicos asiáticos sejam postos na cadeia, acima, e depois sejam os latinos, e depois, na maioria das vezes, os indígenas, e depois então o negro, que era a imagem da escravatura. No entanto, existe pelo mundo todo sempre a apreciação da pessoa branca, seja onde ela vá. Ainda existe muito enraizada esta ideologia de supremacia branca. No entanto, depois, quando uma pessoa negra vá onde quer que vá, é sempre o mais abusado, o mais oprimido. Tem-se falado muito no racismo que existe na China, não é? Muitas pessoas negras foram expulsas da China recentemente que viviam lá. Há uma conversa muito grande na cultura coreana e o racismo que existe na Coreia. Pronto, o negro não é só questão de a forma como o branco lida ou como os diferentes grupos étnicos lidam uns com os outros. Tem literalmente a ver com, para um grupo étnico sentir-se mais validado, por exemplo, estas ideias de que os grupos étnicos que existem na China, no Japão e nestes países, Coreias, serem estudiosos. Há sempre a conversa do animalesco à volta de comer animais que não se comem na Europa, sempre com estas ideias eurocentristas e de supremacia branca, mas mesmo assim é melhor do que aquele que é feito para ser escravo. E é por isso mesmo que hum, é- pode-se falar sempre de discriminação racial com todos os grupos étnicos, mas não racismo em si, devido a esta cadeia, não é? Há uns que estão no fundo e outros que estão no top. Porquê? Porque apesar da supremacia branca ser um mito, não existe, obviamente, uma raça superior, não existe sequer raças, não é? Mas esta ideologia de raça superior é um mito. No entanto, o sistema político, económico, social e cultural em que nós vivemos foi feito à base de pessoas que acreditavam nesta supremacia e construíram um sistema à base disto. Portanto, nós vivemos num sistema de supremacia branca. Isto é um sistema que afeta o mundo inteiro. E para haver uma compreensão do mundo, tem que sair do eu, eu, eu. Por isso é que ficam tão magoados. Ai não, mas Portugal não! Porque não são capazes de ver, não é só Portugal. Uhum. O único detalhe específico em Portugal que tem que ser muito saliente é Portugal começou. Portugal começou esta, vou pôr entre grandes aspas, brincadeira toda de terror. E como Portugal começou e como Portugal atingiu numa altura um império muito grande, e existe este complexo que é geopolítico em Portugal, que é sermos parte de uma península e estarmos na ponta da península e não termos tido ligação comercial direta com os outros países, o que leva literalmente aos descobrimentos.
Este fenómeno geopolítico também leva, que muitas vezes, como se fala na história, a um atraso das coisas chegarem cá, não é? Portanto, o que se sente que se pode ter orgulho é aquilo em que se foi o primeiro, em aquilo que houve uma espécie de estar na ribalta. Para eles acreditarem que continuam a ter um significado e um poderio no mundo, então têm que acreditar que o legado colonial, que os descobrimentos, que a colonização é positivo. Basicamente, a conversa é sempre à volta do ego. Se a pessoa não é capaz de admitir que este momento, que é o que ele acredita ser o mais glorioso, não é glorioso, a pessoa sente que não vai ter mais nada para se honrar e para ter um grande orgulho do legado nacional. E é por isso que, para manter um certo orgulho, um certo legado, uma certa grandiosidade a nível mundial, vai ter que negar um legado negativo, um legado selvagem, um legado sangrento. E é assim, é fácil de perceber. Fomos os primeiros, o momento em que fomos os primeiros. Mas não podemos ter sido os primeiros maus da fita. Então, se na altura não fomos maus da fita, significa que o legado sociopolítico, económico, que hoje em dia ainda está em efeito devido a esta história toda, tem que ser negado. Se nós negamos o passado, temos que negar o presente, porque o presente é um reflexo do passado. E pronto, e é isto. Bem, adorei. Acho que nunca tive uma aula de história tão realista. Queria pegar um bocadinho também aqui, passando do impacto que claramente que a história teve, no nosso mundo e especificamente em Portugal. Falaste aí de vários pontos que acho que é importante, explicarmos, e não sei se Uhum, se vais conseguir explicar, se conseguiste é ótimo, a diferença entre os diferentes tipos de racismo, o racismo estrutural, institucional, individual, porque há muita gente que se calhar vê o racismo uhum, como uma coisa só. E não, depois de passarmos então esta parte de ok, já percebemos a história, então agora temos que perceber efetivamente como é que o racismo está dividido na nossa sociedade hoje em uhum. dia. Achas que consegues? Bem, posso tentar um bocadinho. Mas, como eu digo sempre, as pessoas que me ouçam falar e que estejam abertas a ouvir, não é? Não é só hum, ouvir mesmo, a escutar, que depois também amplifiquem a pesquisa e que a pesquisa nunca seja só anuna. Há muito para aí por aí em diante. E a Nuna também bebeu de muita coisa para estar aqui e não bebeu só de um sítio. Portanto, as pessoas também devem beber de muitos sítios e não só da Nuna. Mas hum, vou tentar ao máximo, eu tento ao máximo explicar de uma maneira que seja o mais fácil e acessível a toda a gente. As pessoas normalmente só são capazes de ver o racismo hum, interpessoal. E este racismo é o racismo entre pessoas, que significa que é o odeio pretos, preto, odeio-te, sai daqui, morre, volta para a tua terra. Normalmente, que hoje, e que em Portugal se viu no último mês, que já nem isso temos, já nem essa linha se faz. Mas normalmente é este ataque direto sobre o outro eh, em relação à sua cor de pele. Então, este ataque direto em relação ao outro e à sua cor de pele, obviamente tem um legado. Tem um legado de achar que realmente há uma raça superior. E eu acho que já expliquei mais ou menos como é que surge esta ideologia de supremacia branca. E as pessoas normalmente com isto, como elas em casa não acreditam de uma forma consciente que há uma raça superior, elas veem isto e condenam. E ao ver este ato e condenar, dizem: se eu condeno isto, então eu não sou um racista, porque eu estou a condenar o ato de um racista. Então, este é o racismo interpessoal. De uma pessoa para a outra, com ações, expressões diretas de ódio, de discriminação à raça de. Depois, nós temos o enraizado, que é o argumento que as pessoas, quando são hum, expostas a serem racistas ou terem atitudes racistas, gostam de utilizar. Que é
Então, e os pretos não se matam aos pretos? Ou então há mais crime entre os pretos? E os pretos em África? Então e o Congo? Então e o Zimbábue? E etc. Eh, Pronto, a seguir ao negacionismo, o mais perigoso é o whataboutism, que em Portugal seria então e istoísmo. Não conseguimos ter um termo, uma terminologia, mas é um gaslighting, é um desvio, um desviosismo, digamos. Ainda tem que se criar um termo para estas ações em português. Mas o whataboutism está muito na linha de, para eu não falar do que eu tenho que falar e das minhas ações, eu vou tentar esquivar-me para tudo e mais alguma coisa. Então isto, 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 mas eles também fazem isto, isto, mas isto já não queres falar. Este racismo enraizado é o legado dos últimos séculos da supremacia branca. Apesar de ser um mito, esse mito tem um impacto. Seja pelo colorismo. E o que é o colorismo? É a crença de que quanto mais claro, melhor. E por vezes simplesmente geneticamente, porque geneticamente a cor de pele dos povos africanos não são todos os mesmos, não é? Nem toda a gente tem o nariz grande, a anca grande, porque também esta utilização de um único negro, não é? E da caracterização e do animalesco também é muito perigosa e muito colonial. E, portanto, devido a este nuance de cor, cria-se o colorismo, que até hoje está presente em tudo. Está presente mesmo em tudo. Até no consumo que nós temos da Netflix, em que a maioria das vezes não são atores negros, são atores mestiços para todos os papéis. De, de- para atores negros. Não há aqui uma nuance. O colorismo também significa que, por exemplo, nas séries da Disney, muitas vezes os pais eram negros, mas as crianças eram mestiças, para haver aqui um toque de mais belo. E por aí em diante há um fetiche gigante à volta das pessoas mestiças. Em muitas famílias negras, quanto mais escuro sai, há aquele desconforto da criança não ser tão bonita. Ou seja, a pessoa negra, sem ter noção, tem ideologias racistas e de supremacia branca dentro dela. E isto à volta do mundo, não só com as pessoas negras, não é? Há esta ideia de que, por se sofrer de uma opressão, não se tem qualquer conotação negativa dentro de si à volta desta opressão. Não. Se há um legado, se durante tantos séculos é dito tu és pior devido à tua cor de pele, tu não és humano, há pessoas que vão acreditar e há pessoas que inconscientemente vão ter vários fatores segregacionais em que vão acreditar e vão estar presentes no seu dia a dia. Depois de tantos séculos e não haver uma representação positiva dos negros. Porquê? Porque, mais uma vez, como eu estava a dizer, esta desumanização, esta constante, eles são animais, salvámos-nos da sua selvageria, até hoje continua. Só mostrar gangsters na televisão, nunca explicar como é que se foi criado estes gangsters, gangues que vieram a partir da força policial e que teve-se que criar grupos de proteção dos bairros e depois é introduzida a droga nestes bairros para fazer com que estas pessoas sejam presas e quando são presas perdem direitos e cria-se aqui um ciclo vicioso de não se conseguir sair dos sítios. Eram escravos, deixam de ser escravos, mas não têm hipótese profissional porque ninguém quer trabalhar com preto porque continua com as ideias de que o preto é animal, não consegue trabalho, acaba em sítios ilícitos, não consegue casa porque nunca teve dinheiro do pai, do avô que deixou uma casa para, portanto, séculos de uma corrida desleal e por isso mesmo só há, não, eles são assim, os negros são assim, mais uma vez, dizer que cientificamente, que biologicamente, o negro é agressivo, o negro é animalesco, ou seja, ideia de supremacia e ideia de animalização do negro. O trauma que as pessoas negras carregam é o trauma dos avós, dos pais e dos bisavós. E quando se diz estamos há séculos a viver isto, não quer dizer que cada pessoa negra viveu séculos, obviamente. Quer dizer que o pai disse: não te mexas muito, que o homem branco vai achar que és mau. Sorri, tens que falar perfeitamente. Esse pai ensinou ao filho, que ensinou ao outro filho. E portanto, este comportamento para sobreviver num mundo criado à base de uma ideologia de supremacia branca continua. Então, aquele pai que foi escravo
continua a ter um efeito no seu trisneto. E é por isso que há um cansaço ancestral. Um cansaço de ter que comprovar diariamente que o negro é humano. Portanto, se há um efeito na pessoa branca, destes séculos de supremacia branca no mundo, então também vai haver um legado na pessoa e no grupo étnico e cultural que durante tanto tempo foi dito que é inferior. Sem esta pessoa ter consciência. Mesmo esta pessoa pensando e dizendo que o negro é bom, que o negro é positivo, mas ainda tem aquela cena de tenho que alisar o cabelo está horrível, está a encaracolar esta minha carapinha, este farrapo. E também temos que falar muito da diferença de não podemos generalizar, tal como não podemos generalizar o branco, não podemos generalizar o negro. Não. Porque o negro, a generalização foi criada para se poder oprimir, abusar, saquear, matar, violar e ter um sistema esclavagista. O branco beneficia de um sistema. O sistema está cá. Portanto, há a diferença de o sistema que generaliza para poder oprimir uns ou o sistema que beneficia outros e é por isso que há a generalização, porque beneficia todos dentro desse sistema. Porque há esta ideia de eu sou diferente dos outros pretos, eu sou bom, tu és um preto bom, tu até és bonita para preta, tu falas bem para preta, tu andas bem para preta, tu não és preta do gueto, os outros é que são, não, tu és boa. Ou eu fui para a faculdade, a família conseguiu sair da pobreza. Os outros pretos querem é continuar a ser coitadinhos, querem é continuar a viver no bairro, querem é continuar a ter de viver do subsídio e querem é comer a segurança social, o dinheiro da segurança social. Não. Há um legado. E claro que dentro da opressão e dentro de grupos oprimidos, há alguns que conseguem furar. Mas esta ideologia de meritocracia é uma ideologia de supremacia branca. Uma pessoa não consegue só estalar os dedos e acabar um sistema se não se fala desse sistema. Há alguns, a muito custo, que conseguem furar, mas não é a maioria. E há um motivo porque que há tanta corrupção, porque que há tanta guerra, porque que há tanta milícia negativa, tantos gangues, tantos guetos nos povos, nas culturas, na diáspora negra, não é? Lá está, os guetos são criados de forma a que as pessoas negras não se consigam inserir na Europa e nos países que foram colonizados, tipo América do Sul e do Norte, não é? É tipo, vamos pôr-vos de parte para que vocês não se consigam inserir e caiam na malandragem, não é? Não vos vamos permitir que vão às escolas, que aluguem uma casa boa, que criem um poder económico. Nós vamos realmente fazer tudo o que nós possamos para que este estereotipo seja uma realidade. E isto é racismo estrutural, sistémico e institucional. Sistémico porque sistematicamente são feitas ações para ter a certeza que o negro não possa avançar. Estrutural porque está nas estruturas, está na polícia, está nas leis feitas, medicamente falando, hospitalar, por exemplo, no teste contra o cancro, contra certas doenças de pele, eram só feitos estudos nas peles brancas. Mas o país é branco, como é que se vai fazer estudos nos outros sítios? Este país estava a colonizar outros países etnicamente negros, então também tinha que se fazer um teste, já que era tudo português, ou tudo inglês, britânico, ou tudo francês, então também tem que se fazer um teste da população toda. Mas, por exemplo, o desenvolvimento dos métodos anticoncepcionais, o desenvolvimento de, de, de operações, de descobertas de avanços de cancro, no sentido de testar e ver o corpo e mexer, eram mulheres escravas, eram mulheres negras muitas vezes. E é daí também que há a ideologia de animalesco, que é eles são mais animais, eles não têm o cérebro tão desenvolvido, não sofrem tanto. Portanto, não vai haver qualquer anestesia. Nós vamos cortar as mulheres, vamos cortar os seios, vamos lhe cortar a vagina, o útero, vamos explorar para depois podermos servir as pessoas brancas. As mulheres brancas, os homens brancos. Vamos testar as vacinas, vamos testar as doenças, vamos testar métodos antivirais, não é? Ou seja, literalmente pôr o vírus no corpo e ver como é que reage, porque esta pessoa não sente tanto, ou é menos pessoa, ou não é pessoa de todo. Portanto, medicamente falando, o racismo está completamente ligado à medicina. Portanto, o acesso ao conhecimento
O acesso de quem está na faculdade, que se torna médico, advogado, professor, catedrático, que se torna legislador, é do senhor que está diretamente ligado à escravatura, ao tráfico transatlântico. Portanto, claro que se vai fazer leis, claro que se vão escrever livros de história, claro que vão haver avanços na medicina, claro que vão haver uma construção política racista. Por isso, academicamente falando, nós não podemos deixar que estes pretos entrem nem para altos cargos políticos, altos cargos universitários, jurídicos, porque isso era permitir que o lado do outro, que a história real, viesse à tona. Porque senão, economicamente falando, o capitalismo tinha que mudar, porque o capitalismo muitas vezes é uma produção desmedida, sem qualquer consideração, mão de obra barata, produzir muito, produzir rápido, produzir hoje uma moda, o outro fast production, produção rápida. Então, é sim imposto uma escravatura mais moderna, apesar de não ser a escravatura moderna que temos hoje em dia, uma escravatura evoluída em que a pessoa mal recebe para comer e para sobreviver, o dinheiro que era gasto na ração para continuar a alimentar os cães de trabalho, entre aspas, agora é dado como um salário extremamente reduzido, que mal dá para sobreviver, que obviamente vai levar a bairros, a segregação, a trabalho ilícito para tentar sobreviver, e basicamente vai levar a com que, hoje em dia, continue a achar-se normal haver, em normalmente países colonizados, ou bairros ou zonas de minorias étnicas. Minorias étnicas não significa que sejam menos, mas que têm menores direitos, menores poderes. Por exemplo, na África do Sul, a maioria é negra, no entanto, continuam a ser os negros os segregados. E leva com que nós aceitemos termos Bangladesh, Índias, Paquistãos e por aí em diante a produzir em massa, com salários que nós sabemos que é uma escravatura moderna, é desumano, porque temos um legado esclavagista, temos um legado de supremacia branca à volta do mundo. E pronto. E é basicamente a partir desses sistemas que nós conseguimos perceber que não é só simplesmente o que as pessoas conseguem ver, que é o interpessoal. O preto vai para a tua terra. E portanto há muita gente que vai ter que ir a procurar vida noutros sítios. Num sítio melhor, num sítio que dê mais hipóteses. Muitas vezes vão procurar ao sítio que fala a língua que eles também falam, não é? Foram colonizados por Portugal, vêm para Portugal. Foram colonizados por França, vão para a França. Por britânicos, vão para o Reino Unido. Porque pelo menos há a língua em comum para tentar sobreviver, já que o seu país está partido devido a um legado colonial, não é? Sai-se, deixa-se uma casa toda partida, vai demorar muito tempo a reerguer. Já para não falar, como eu já disse, de um legado de corrupção, não é? Tudo conseguia-se à base do dinheiro. E é por isso que quando chegas cá, a maioria da população africana não vai ter educação. Se o branco não permitia esta educação, se o branco precisava, porque a ignorância e a falta de noção dos sistemas é o que permite os sistemas continuarem, não é? Então, se o colonizador, se o português branco estava lá e minimizava e diminuía a existência destas pessoas para continuar a crescer economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, então, obviamente, que a maioria da população não vai ter educação, não vai ter qualquer privilégio. E é por isso que a grande maioria que imigra é uma imigração sem conhecimento do povo. Porque é sempre um grupo pequeno que tem o privilégio, não é? Mesmo cá em Portugal, os portugueses brancos, a maioria era povo, a maioria não tinha educação, era obrigado a lutar pelo ultramar, acreditava porque era-lhes dado em papa que o preto era selvagem e que tinham que lutar pelo território deles e que isto é que era o bonzinho e a ideia, muito mais uma vez, do animalesco. Mas tinham sempre o privilégio de serem brancos, não é? De estarem neste país, de ser pobre, mas pelo menos ser pobre, de ter um país que tinha a possibilidade de ter horta, a possibilidade de ser, de falar a sua língua e por aí em diante. E depois é assim que surge diferentes grupos extremistas, a corrupção desmedida,
em sítios como o continente africano. E depois, em sítios como a Austrália, surgem reservas, surge uma segregação, não querer os aborígenas só terem o direito a voto e indígenas muito mais tarde. Surgem reservas como as reservas para indígenas americanos, canadienses e por aí em diante. E depois também existe os bairros e as periferias na América do Sul, a pagar os indígenas sul-americanos, basicamente, da história, a pagar os negros, principalmente fora do Brasil, da história, apesar de Colômbias e tantos outros países terem uma grande comunidade negra, no entanto apaga-se, e ter esta quase ideologia de só ser uma J-Lo, a latina, um modelo latino, e de ficar de fora os negros, porque são um legado, obviamente, esclavagista, e os indígenas, porque também é um legado de genocídio. E é assim que está estrutural, sistémico, institucional, enraizado e interpessoal o racismo no mundo inteiro. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em conseguir admitir. Porque lá está, é uma caixa de Pandora. Se tu abres, vem tanta coisa, é tão pesado e há muita gente que não aguenta, não é? Depois podíamos falar de, por exemplo, o racismo religioso, que é contra as religiões africanas. E também não se fala da luta constante dos escravos contra a escravatura. A quantidade de barcos que os escravos faziam revoltas dentro dos barcos e conseguiam dar a volta e voltar para a África, ou preferiam atirar-se do barco e suicidar-se, ou preferiam afundar o barco, ou voltar, encalhavam. E a quantidade de barcos que hoje em dia, quando há a procura dos tesouros dos piratas, que não se encontra nada, não se encontra nada porque eram barcos negreiros, porque eram barcos esclavagistas e eram escravos a tentar voltar para a terra-mãe. Estas conversas já não são faladas porque tinha que se dar um empoderamento ao escravo, e ao dar-se um empoderamento ao escravo tinha que dar-se um empoderamento negro, e falaste da história negra. E este racismo religioso é contra as religiões negras, contra um legado ainda da história negra e de, lá está, o empoderamento negro. E lá está, se uma pessoa não consegue sequer admitir o racismo, quanto mais dentro do sítio que acham que é o que lhes leva a serem melhores. E é muito presente, e não se fala tanto cá porque não há tanto isto, nas Europas, o racismo religioso, que é bem presente nas Américas e na Oceania, e com povos indígenas e com a diáspora negra. E sem se admitir isto, sem se aprender com isto, sem mudar a forma como nós lidamos com a história e o legado histórico destes últimos 500, 600 anos, não se muda. Então, se não se muda, se o legado continua aqui, se continua-se a assassinar um homem e continua primeiro a tentar-se encontrar a maioria do povo desculpas para porque que este assassinato não foi racista, apesar de ser claramente racista, se continuamos com primeiros ministros e presidentes da República que não vão mencionar, não vão falar, não vão ter uma ação forte e presente contra a luta contra o racismo para não perder eleitores e não perder um poder político, quando não há uma luta ativa, diária, desde as pequenas coisas às grandes coisas, significa que as pequenas coisas continuam presentes em todas as coisas da sociedade. Quando se minimiza todas as coisas que são um legado esclavagista e racista, significa que estas pequenas coisas continuam a ser normalizadas, continuam a fazer parte da sociedade. Então a sociedade é racista, apesar de que nem toda a gente que faz parte dessa sociedade assim o ser. E é por isso que, sem desmistificar, sem destruir todas as estruturas que foram feitas, criadas à volta dos pensadores que criaram esse sistema, nós não vamos lá. Uhum. Olha, gostava de aproveitar esta bagagem toda Uhum, e falar um bocadinho sobre a ideia que algumas pessoas ainda têm de uma existência de um racismo inverso, uhum, que é muito semelhante ao All Lives Matter, quando, uhum, pronto, quando estamos a falar do Black Lives Matter e todos os uhum, protestos que estão a acontecer nas redes sociais, etc. Porquê é que achas que as pessoas sentem a necessidade de fazer estas afirmações? E fala-me do racismo inverso, porque acho mesmo que é dos assuntos que as pessoas têm mais dúvidas e acham mesmo que é uma coisa que é possível. uhum, uhum.
Bem, eu tenho estado a falar do racismo inverso durante o tempo todo Uhum, que uhum, estivemos a falar, porque eu falei sempre desta cadeia de supremacia branca e de discriminação racial. E o que é que acontece? O racismo inverso é a ideia de que a pessoa branca pode sofrer de racismo, que toda a gente pode sofrer de racismo, que não é real. E aqui temos que falar de as pessoas, e o que eu acabei de explicar, do interpessoal, do racismo interpessoal. E o racismo interpessoal, como eu já disse, é de uma pessoa para a outra esta troca. E o que é que acontece? A pessoa acha, porque viveu 3 anos no Lubango, em Angola, ou em Praia, em Cabo Verde, e foi chamado Branquelas, vá para a tua terra, por causa disso sofreram racismo. Não sofreram. Estas pessoas que sofreram de discriminação racial. Há uma diferença. Porque racismo é uma opressão. E para ser opressão, tem que ser um grupo inteiro. Tem que haver um sistema opressor. E todas as opressões vêm, nesta contextualização dos últimos 500 anos, 600 anos, da supremacia branca. E, portanto, o maior opressor nunca pode ser oprimido. Ou seja, a pessoa foi discriminada, a pessoa foi abusada. Nós não podemos eliminar a experiência e a vivência da pessoa. Mas nós temos que perceber o que é uma experiência individual e o que é uma experiência sistémica, estrutural, institucional. Não há leis que oprimem o branco. O branco pode ser discriminado. E porquê que vem esta discriminação? Esta discriminação também é um legado da supremacia branca. É um continente ter sido saqueado durante séculos e quando chega lá o branco, esta pessoa vai acreditar que o branco continua a querer só saquear, que o branco é um reflexo de todos os seus antepassados. E mais uma vez entra aqui o querido e a querida a dizer: então, mas não podemos generalizar, tal como nem todos os pretos são ladrões, nem todos os brancos são racistas. Então estás a fazer o mesmo. Não estamos a fazer o mesmo. Porque um continua a beneficiar de um sistema, o outro continua a ser oprimido por um sistema que o outro beneficia. O que é que eu quero dizer com isto? Não podemos dizer que todos os brancos são racistas, não. No entanto, todos os brancos, incluindo os que não são racistas, continuam a beneficiar de um sistema de supremacia branca. Continuam a viver num mundo que, seja onde for que eles vão, e podem ter, sim, interações e ações, e até pode haver um branco que é assassinado por negros e por aí em diante por ser branco. No entanto, num todo, num grupo, onde quer que eles vão, continuam a ser os superiores. Continuam a ter um sistema económico, político e social feito para os beneficiar. Conseguem ir trabalhar para a Ásia, para a Oceania, para a América do Sul, para a América do Norte e para a África. Portanto, a questão é, esta pessoa sofreu sim discriminação racial. Ou seja, discriminaram a pessoa em relação à cor de pele. Mas esta pessoa nunca sofreu de racismo na vida. Porque para sofrer de racismo na vida tinha que haver muito mais coisas do que simplesmente copo de leite e por aí em diante. Mas o grupo em que esta pessoa está inserida não é oprimido. Portanto, estes são casos e não um sistema inteiro, não um grupo inteiro. É uma cadeia, é literalmente uma cadeia. É a mesma coisa de que um homem entrar num bar em que estão uma data de mulheres, as mulheres batem-no, abusam-no, chamam-lhe nomes, assobiam-no, comentários, dão-lhe uma nalgada. No entanto, é impossível a mulher ser abusadora de homens no sentido de um machismo inverso. uhum. Não dá porque a mulher não tem esse controle. Porque durante séculos a mulher não foi permitida estar nos mesmos sítios que os homens, porque há uma data de leis que controlam as mulheres, o poder de abortar do corpo da mulher, de chegar a sítios profissionais, educacionais. São séculos em que, lá está, estruturalmente, sistemicamente, institucionalmente, o país é machista. Porque durante séculos foram feitas as leis, a educação, a medicina, tudo à volta do homem. Tudo à volta de controlar a mulher, à volta de controlar o negro. Portanto, quando uma pessoa tem o poder, a pessoa pode sofrer um contrabalanço desse poder, que é as pessoas estarem fartas desse poder, não perceberem que nem toda a gente dentro deste privilégio concorda com esse privilégio e até pode combatê-lo,
ou serem conscientes desse privilégio e por isso agirem contra essa pessoa, porque só veem o sistema. Mas não significa que essa pessoa seja oprimida por tal. A luta é contra o sistema, não contra as pessoas. No entanto, o grupo das pessoas é sim privilegiado. Quer a pessoa, quer não, ser opressora. E isto leva-nos ao início da nossa conversa. A pessoa acha-se tão boazinha que não pode ser racista. Não acreditando que seja racista, que tenha qualquer ligação, porque só vê a cena interpessoal, não acreditando como ela repudia o racismo e não percebendo que o racismo está na escola dela, na piada que ela diz, na forma que vê um branco a portar-se mal, é tipo este selvagem, vê um preto a portar-se mal, a primeira coisa que pensa é este preto. Ah, nos programas de televisão que ela vê, nesta minimização de tudo, sempre que lhe dizem que alguma coisa é racista, não é, não é, não é, não é, não é. Portanto, não vê estas coisinhas todas, é que fazem a bola gigante. E a bola gigante é que ela já repudia. Não percebendo que ela permite e até faz as peças do puzzle para esta bola gigante. Ou seja, se esta pessoa nem consegue ter esta consideração para ver estes pequenos atos, estas pequenas ações, quanto mais perceber que um sistema é feito das coisinhas pequenas. E só depois é que se consegue tornar muito grande. Um puzzle não é só uma peça muito grande. São muitas peças pequeninas que formam um puzzle. E, portanto, se esta pessoa não consegue perceber que ela é uma das peças do puzzle, que ela monta outras peças do puzzle, que ela sustém ao não falar, consciencializar e reeducar-se nestas peças do puzzle, ela não vai conseguir perceber que ela é opressora. Porque para isso ela tinha que conseguir olhar à volta e admitir todas as ações, todas as vezes que foi benevolente à volta de racismo, todas as vezes que fez e teve ações racistas e foi racistas, mas não vai admitir porque acredita que é uma pessoa de bem, muito boa. Todas as vezes que ela acreditou realmente numa supremacia branca e por aí em diante. Eu não sou racista, mas o meu amigo negro, que é a pessoa que tem o racismo enraizado, que até vai acreditar nas ideologias de supremacia branca, o meu amigo negro diz que isto não é, portanto não é. Ou seja, tudo para sentir-se mais confortável. E é assim, sem admitir, sem reeducar, sem perceber que foram todos racistas, sim. Todos os brancos foram racistas. Pois é uma escolha. Eu vou utilizar o meu privilégio, vou utilizar esta reeducação para lutar com os meus irmãos, para ajudar a liberação dos outros, ou então eu vou fingir que eu não sou porque eu sou tão bonzinho e é mais fácil eu viver no meu privilégio e no meu conforto. Portanto, ou é uma consciencialização coletiva ou não há avanço. Por isso é que eu disse no início. Ok, houve um momento em que as pessoas começaram a ouvir, mas até onde é que as pessoas estão dispostas a ouvir? Porque quando se chama o papá, o avô do ultramar, o coleguinha do trabalho, o namorado e ele próprio de racista, a pessoa corta. Eu só estou disposto a lutar se eu for o bom da fita. Eu só estou disposto a chorar a ver o filme do Dan Frank, ou outro filme do Holocausto, porque eu acredito que eu lá ia ser um bom da fita. Mas quando eu tenho a oportunidade de o fazer nos dias de hoje, eu sou incapaz porque eu tinha que primeiro perceber a quantidade de vezes que eu fui o mal da fita. Hum. E é por isso que nós não avançamos. Porque a maioria das pessoas não são de supremacia branca declaradamente, não acreditam na morte e não acreditam declaradamente que são superiores e que tem que se matar e que tem que se fazer uma raça ariana ou religioso ou as mulheres não saírem de casa. Mas a maioria das pessoas não percebe que as pequenas ações são o que permite estas pessoas que acreditam em raças puras e em opressão manterem-se lá. São estas pequenas coisinhas que toda a gente gosta de minimizar que faz com que o sistema continue. Não são os grandalhões. Portanto, por isso é que é um movimento e não um momento. É um movimento de continuar a desempacotar, continuar a educar, continuar a consciencializar e continuar a mudar. Há pouco falavas da apropriação cultural e, dando um exemplo mais prático, já se viu muitas vezes Uhum, raparigas a usarem o cabelo trançado, até mesmo celebridades, também falaste especificamente até da J.Lo como um exemplo de latina uhum, perfeita, e estas pessoas, imaginando que usam o cabelo trançado, não têm qualquer tipo de uhum, relação com a cultura ou com a ascendência africana,
E são criticadas por estar a retirar aquele simbolismo da cultura em questão e colocá-lo num contexto diferente. Qual é a linha que separa eu estar a utilizar um costume de uma cultura porque gosto e estou a elogiar essa cultura e estar a aproveitar-me e, no fundo, apropriar-me? A linha é: foste convidada para usar esse costume por alguém dessa cultura? Se não, não tens que usar. Estás num casamento? Estás num batizado? Estás numa festa de anos onde as pessoas vão usar esse costume e é um convite? Estás numa viagem neste país com estas pessoas e és convidado a utilizar? Ou seja, há uma apreciação em conjunto com as pessoas dessa cultura? Há uma consciencialização? Se sim, tudo bem. Se não, não tens qualquer motivo. Não há carnaval, não há dia temático, não há festa de anos, não há porcaria nenhuma que vá justificar a utilização de uma cultura que seja segregada. Porque enquanto as queridas, e temos que pôr aqui, e os queridos, e os outros, temos que pôr aqui que há tranças e depois há tranças africanas. Temos que especificar, quero dizer, desculpa, o que é que nós estamos a falar, não é? Sim, sim. Porque há imensas tranças que são só tranças. Nós temos que perceber que é uma grandíssima falta de noção e respeito e amor ao próximo ter a lata de ir pôr estas tranças, porque agora está na moda a Sheila e a Matilde irem assim para a escola, mas depois, na loja em que trabalham, entra alguém com essas tranças e recusam logo e a patroa diz logo, ai não, esta, com este cabelo, eu não quero cá este tipo destes cheiros, estas catingas. Gozam com a trança da miúda. Na escola faziam bullying à miúda que usava esta trança. Não querem que os filhos namorem com este tipo de gente. São incapazes de proteger alguém no autocarro com este tipo de cabelo. Sabem que estas pessoas, ou fingem que não sabem, ou dá-lhes jeito de não saber, viram a cara, que estas pessoas não tenham que tenham estas tranças, não conseguem atingir certos locais profissionais. Ainda me vem o Frederico e o Zetó com os comentários, com o puxar o cabelo, com o cuspir no cabelo. Portanto, ações do dia a dia. Lá está. Racismo é feito todos os dias, não só nestes booms. Portanto, há uma segregação completa. Há escolas que não aceitam estes penteados afro, trança, rasta, por aí em diante. Ainda vai chamar a rasta de trança e a trança de rasta. Não tem qualquer noção religiosa das conotações da rasta, não só ao movimento Rastafari, como a outros movimentos. Mas tem a lata de que agora está na moda, agora apetece-lhe qualquer coisa diferente de ir usar este penteado. Enquanto que há pessoas que morrem, que são segregadas, que não arranjam trabalho, simplesmente por usar um penteado ligado à sua cultura e religião. Mas o querido e os queridos decidiram que agora querem um toque diferente, que já não estão para ter franja, e por isso vão fazê-la. Até que estas pessoas deixem de ser segregadas devido a os outros que beneficiam desta segregação não têm direito. É apropriar, porque senão todos os dias estariam na luta para defender culturalmente e socialmente estes traços destas pessoas. Pessoas que usam quando é moda, sem ter qualquer noção que agora está na moda este ou aquele, mas isto é na verdade uma prática indígena e por aí em diante. Uhum. Têm a lata de ir usar um fato de índio. Índio com grandes aspas, porque sabemos que esta palavra não se usa. Têm a lata de. O que quer dizer esta tinta na cara, estes traços? Porque tem um significado indígena. O que quer dizer cada pena? Cada pena tem um significado. O que quer dizer as ripas? Porque as ripas têm um significado. Têm a lata de adorar filmes de cowboys e índios quando esses filmes são literalmente um legado colonial e de genocídio? Vão à América, querem celebrar o Thanksgiving, o Dia da Ação de Graça, sem saber o legado de genocídio que esse dia tem? O legado de supremacia branca? Querem usar as caveiras específicas, atenção, do Dia de los Muertos, e são incapazes de falar do ICE, Uhum. das crianças que estão em contentores
e que estão fechados em jaulas da fronteira americana são incapazes de falar do legado das drogas, são incapazes de falar da prostituição e do tráfico infantil, são incapazes de falar dos negros latinos oprimidos, dos nativos latinos oprimidos, do abuso dos latinos à volta dos Estados Unidos da América, mas querem utilizar o Dia de los Muertos. E se vai usufruir desta cultura, ainda por cima para algo lúdico, vou-me mascarar. Vai-se mascarar do quê? Uma pessoa não é uma máscara. E uma coisa é uma fantasia do Império que aconteceu há nem sei quantos anos e que não tem o impacto de segregação agora. Vou mascarar de Cleópatra. Não te estás a mascarar de egípcia. Ou de uma situação específica no Egito de hoje em dia. E depois digo que odeio os chineses e quero-os fora daqui. E tenho nojo de entrar numa loja dos chineses. E estou no restaurante chinês e estou a gozar com os R's deles. Mas depois, no carnaval, vou-me mascarar de japonesa, porque japonês e chinês e coreano é tudo a mesma porcaria. E ainda vou bater palmas à minha apresentadora de televisão favorita por fazer os olhos em bico e gozar com os chineses e o corona só vem da China. E odeio a porcaria dos chineses. E chinês e japonês é tudo a mesma porcaria, e os pauzinhos e o olho em bico. E eu vou comer o meu açaí. E eu vou ao Brasil para pôr a descrição Rio porque estou no Rio. E por aí em diante. Mas depois não alugo casas aos ciganos, aos brasileiros e aos pretos e aos ucranianos. Quer dizer, isto é de uma extrema falta de compaixão. Isto é de um extremo abuso à opressão e à dor dos outros. Isto é uma extrema falta de humanidade que as pessoas não percebem. A apropriação cultural é a continuação da supremacia branca. É de desvalorizar tudo o que os povos, as culturas, os grupos já sofreram pelas características que os fazem únicos. E que para nós é um disfarce, é uma festa temática, é uma festa de anos. Não dá. É uma questão de humanidade, é uma questão de respeito, é uma questão de visibilidade e é uma questão de luta coletiva à causa dos outros que não nos toca. Claro que um português não vai ter uma noção disto porque não há, e caía ao Carme e a Trindade se houvesse, os franceses, por exemplo, a mascararem-se de selvagens e a ser os portugueses. E já os portugueses ficam completamente aziados quando há ainda aquelas bocas, ou quando vão, eu não vou a Paris, tratam-nos sempre a mal, assim que sabem que somos franceses. E acham que ainda vivemos naqueles bairros de lata e que só somos empregadas a dias e por aí em diante. Existe esta noção. Portanto, existe esta dor de um legado xenofóbico. Portanto, como é que é possível não ter uma compaixão para perceber que estes povos, pelas suas características, são mortos, são violados, são oprimidos, foram escravizados. E a pessoa quer pôr a tinta preta na cara para dizer que é homenagem à Beyoncé e vou cantar ao programa de televisão. E isto é cultura, isto é descultura. Racismo nunca há de ser cultura. Isto é racismo, apropriação cultural e ideologias de supremacia branca. Ao ponto de se pensar que a cultura, o legado e a opressão do outro pode ser uma disfarce. Olha, uma última pergunta antes de acabarmos. O facto de teres o teu projeto no Instagram e estares a dedicar-te com os vídeos a educar as pessoas, que não é de todo a tua Uhum. obrigação e, portanto, podias perfeitamente ignorar o assunto para não teres que te expor dessa forma. Depois de tudo isto, alguma coisa mudou na tua forma de pensar nos últimos tempos? Sim. Aprendeste alguma coisa que não sabias no início de 2020? Eu estou sempre a aprender. Meu Deus, que terror seria se eu tivesse passado 6 meses ou quanto tempo do ano já passou
2020 eu não tivesse aprendido nada, muito preocupante seria. Eh, Bem, já aprendi muita coisa, com certeza. Eu continuo sempre com a minha reeducação à volta do racismo. Lá está, o racismo é enraizado. Eu tenho muito racismo enraizado, obviamente. Portanto, eu continuo sempre na minha reeducação e sempre a ler mais, perceber mais. Há tanta coisa que tu pensas, "Ei, isto não tinha problema nenhum." Pronto, a lista de coisas é gigantesca e é aí que se vê, económica, política ou socialmente, o quanto está ligado à escravatura. Portanto, eu Hum. diariamente vou desempacotando, ou quase diariamente, como eu disse no início, tem que ser ver um balanço e pausas e faço muita outra coisa. Às vezes vou ligar a televisão e vou ver a minha ovelha só, né? Vou ver a minha Ladybug, Ladybug e Cat no Ar, que infelizmente por causa do Covid não vai haver quarta temporada este ano, só em 2021, partiu o meu coração. Vou andar de bicicleta, vou dançar uma música pop. Também vivo, mas estou sempre a aprender e é sempre importante aprender. Acho que, não sei se houve assim uma revelação gigantesca este ano. Bem, 2020 é surreal, não é? Por tudo e mais alguma coisa. Uhum. Acho que uma das revelações, se calhar até houve, vou-me contradizer agora. Acho que uma das minhas revelações foi: não há limites para tentar esconder o racismo. Porque eu, até 2020, acreditava que o português admitia que era racismo quando alguém era assassinado a dizer vá para a tua terra, preto. O facto de tanta gente ter negado isto, para mim foi uma surpresa. O nível a que o nosso país chegou, o nível a que as pessoas chegam para proteger o egozinho e acreditarem que são boazinhas. Portanto, para mim isso foi uma das maiores surpresas e descobertas deste ano. Claro. Depois, talvez, uh, tenha descoberto que há mais pessoas em Portugal do que eu pensava dispostas a ouvir e dispostas a aprender. Achei que ainda estávamos ali com aquele fenómeno geopolítico ainda mais presente, ainda mais anos-luz. Eu trabalho muitas vezes no exterior, no estrangeiro, e logo a primeira coisa quando as pessoas me perguntam como é que é o racismo em Portugal, eu digo que ainda há programas de blackface na televisão, não é? Disfarçados de cultura. As pseudo-pessoas que vão a estes programas de televisão fazer blackface, cantorias, isso, escondem os posts no Instagram sem nunca realmente falar, ou então continuam, não há problema, isto é uma homenagem, e como eu digo sempre, mostrem à Beyoncé e digam que é uma homenagem a fazer o blackface, ou à Ariana, que vocês vão ver a resposta que vão ter. Uhum. E portanto, eu digo sempre essas do blackface, coisas assim, ou não se poder sequer, ou não haver nas conversas a palavra de privilégio branco ou supremacia branca. A verdade é que cresceu um pouco com este boom pós George Floyd, o que eu não esperava. Foi uma surpresa. Aprendi que se calhar há algumas mais pessoas que estão dispostas. Mas um país não é feito de algumas pessoas, é feito da maioria, e viu-se muito bem como o assassinato de Bruno Candé, como a maioria de Portugal, é extremamente racista. Portugal é racista. Já se não fosse pelo sistema e pela supremacia branca, seria porque a maioria continua a fazer tudo possível para se esquivar do racismo. Quer dizer, se esquivar do racismo fosse uma técnica futebolística, seria incrível. Porque o português esquiva-se de uma maneira, nós já teríamos 7 mundiais na nossa bagagem. Uhum. E portanto, uh, foi uma surpresa saber que realmente há mais pessoas, mas também foi uma surpresa saber a que ponto se chega para se poder defender o conforto do privilégio em Portugal. Hum. Dentro do meu trabalho, eu falo muito sobre racismo, faço muitas coisas, trabalho na cultura em volta do racismo. Portanto, isto agora tenho um Instagram, não significa que eu já não passasse a minha vida toda Claro. à volta disto e, para além disso, o racismo influencia-me a vida toda. Portanto, eu estar viva, eu acreditar na felicidade, eu lutar pela minha felicidade, já é uma luta contra o racismo. Mas depois aconteceu aquele momento em que me saltou a tampa e eu fiz um primeiro vídeo só por fazer. Eu tinha 20 seguidores, não é? Tinha só os meus amigos mais próximos que eu gosto mesmo da minha privacidade. E eu pus num story, minutos depois de ver o vídeo, de pôr o primeiro vídeo, eu disse: eu não quero saber se só vão ser 3 ou 30 pessoas, ou seja, tipo, mais 10 pessoas do que os meus amigos a ver. Mas eu vou pôr este vídeo, tipo, chegou aqui a um limite da falta de noção, respeito de certas pessoas. Saltou-me ali a tampa. E Uhum. pus aquele vídeo e eu estava, olha, chegou a 3 pessoas, vamos ver se chega a 30. Chega a 50 e eu, é lá, que doideira! Sim. Pá, e depois as coisas desenrolaram-se. Obviamente comecei a receber ódio,
mensagens com ameaças, tudo e mais alguma coisa, porque a opressão rege em silenciar aqueles que falam desta, não é? Acho que não foi tanto a luta do racismo, a consciencialização do racismo, o racismo à volta do mundo, mas foi um momento em que muita gente à volta do mundo estava a falar e eu não esperei ver isto, pelo menos em 2020. Se calhar 2040 eu esperava o momento que aconteceu aqui. Uhum. Portanto, acho que também isso foi uma surpresa. O que se desencadeou a seguir, não, mas o momento em que muita gente no mundo falou ao mesmo tempo, sim. E realmente, há muitos privilégios que eu tenho, não é? E obviamente, e eu acho que é claro que há um privilégio económico e educacional que eu tenho e dá para ver pelos vídeos. Uma pessoa não acorda só e consegue ter um discurso coerente e consegue ter tanta noção histórica e sim, há uma característica de eu falar bem ou de até para algumas pessoas falar bem, não é? Isto não, algumas pessoas gostarem de me ouvir ou algumas pessoas acharem coerente a forma como eu falo e eu conseguir ter um certo tipo de palavreado que já tem algum nível académico, mas não é assim muito exclusivo para as pessoas que não têm possibilidades de escolaridade mais avançada. No entanto, isto adquire-se a partir de um privilégio, não é só seres boa oradora. Também há um privilégio que está aqui à volta. Nem toda a gente tem acesso a livros, nem toda a gente tem uns pais que pensam, eu vou dar livros ao meu filho. Não, eu vou dar um prato de comida ao meu filho. A única refeição que o meu filho faz é na escola, portanto eu nem sequer estou a pensar que eu vou comprar um livro de empoderamento negro. O que é empoderamento negro? Eu nunca tive sequer a possibilidade de pensar em empoderamento negro. Eu sobrevivo. Portanto, se eu tive, e lá está, dentro de grupos minoritários, o privilégio, como eu uso sempre o exemplo, é um folhado, é um croissant, várias camadas. E quando se tem alguns privilégios, não se tem outros, não é? Sou mulher, negra, e como há alguns privilégios que podem não ser os maiores, mas ainda são, não é? Fui à escola, tive a possibilidade, nunca houve a questão de se podia ir à faculdade ou não, era se eu queria ou não, não é? Nem havia a questão de se eu conseguia acabar o nono ano, se eu tinha que ir buscar água à fonte todos os dias para alimentar a minha família, se eu tinha uma refeição ao fim do dia, não é? E portanto, se há este privilégio, eu acho que houve um momento aqui que foi, infelizmente, quando existe opressão, nós temos que usar um momento, é quase como um grito do Ipiranga, em que nos estão a dar atenção. Por Uhum. mais infeliz que seja, por mais fútil que seja, tem que se usar estas pessoas que infelizmente vêm como um trend para pensar, para tentar puxar e mostrar isto não é um momento, é um movimento. Portanto, tentando falar com uma certa sensibilidade, não por respeito ao coitadinho e coitadinha que se tem que fazer a papa para ouvir racismo, mas se houver uma voz mais agressiva, ele fica muito tocado e já não aceita, porque isso, a fragilidade branca, não é de todo a minha missão de manter, aliás, é uma das minhas missões combater, Uhum. e com fragilidade branca quero dizer pessoas protegidas por um sistema, pessoas brancas, que quando se fala de uma certa maneira, quando se faz certas ações, elas dizem isto já é demasiado para mim isto já não me vão ter como aliado nesta luta. E é basicamente ser frágil em relação ao seu privilégio. Se eu puder ajudar algumas pessoas e fazer um efeito dominó, um efeito em cadeia, e utilizar este momento, recebendo tantas mensagens, acho que não perco nada. Porque a minha vida vai continuar em perigo simplesmente pela cor de pele que eu tenho, infelizmente. Portanto, eu sei que me vou expor mais, que me vou pôr mais em risco, que posso entrar em listas de persona não grata ou pessoa a acabar porque está aqui a falar e está aqui a dar muito nas vistas e morta aos pretos, não é? Como temos tanto por aí e como temos visto tão presente. Eu senti que epá, o perigo já está lá. Se eu posso fazer alguma coisa dentro de um sistema que ao máximo consigo resguardar, vale a pena. Uhum. E foi por isso que eu comecei a fazer os vídeos e foi por isso que eu continuei os vídeos. E, e é muito por aí que eu tenho feito este trabalho. Tenho acesso a muita coisa academicamente, consigo comprar livros, consigo ler, não é? Uh, e há outras que não conseguem. Uhum. Então vamos fazer em vídeo, não é? A aplicação é grátis. Quem tem o privilégio de ter o telemóvel e vamos fazer uns vídeos a tentar só pôr as sementes e depois as pessoas vão e expandem-se.
Bem, Nuna, és mesmo uma inspiração e digo isto, eu já achava isto ao ver os teus vídeos e lembro-me de ver o primeiro e achar exatamente aquilo que estavas a falar, que percebia tudo o que estavas a dizer, percebia, conseguia sentir a energia e as emoções que passavas, que acho que é das coisas mais importantes e mais relevantes nos teus vídeos, é isso, é que passas mesmo a energia e nos seres humanos isso é super importante. Adorei esta conversa. Muito obrigada, por ter estado Muito aqui obrigada. comigo e obrigada pela paciência ao levar com a minha e com a ignorância de muitas mais pessoas. Quem sabe voltamos a falar, até porque este é um assunto Quem sabe? exato que dá pano para mangas, não é? Mais uma vez obrigada e beijinhos. Muito obrigada. Para tu que nos estás a ouvir, vou deixar na bio deste episódio algumas dicas de conteúdos bem interessantes sobre este tema e aconselho-te vivamente a ir explorar um pouco mais, porque é mesmo assim que vamos evoluir e ficar um bocadinho menos ignorantes todos os dias. Obrigada e até para a semana.